Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Reunião esta que acontece há mais de 70 anos na nossa casa. Mesmo que ela esteja acontecendo nos últimos tempos de forma virtual, nós estamos felizes por esta oportunidade que Deus nos deu. E para começar a nossa reunião, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, nós vamos fazer uma leitura em forma de oração do livro Cartas do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito Cassimiro Cunha. E o título é Atende a Jesus. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste, a mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende à voz de Jesus, condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde. Atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine o orador da noite, para que ele possa nos trazer uma mensagem que cale fundo nos nossos corações. E é com muita alegria que nós convidamos o nosso querido amigo Inácio para fazer a preleção da noite de hoje. Primeiro, boa noite, que nós possamos juntos, neste momento, criar as condições vibratórias adequadas para que os amigos espirituais possam estar conosco, auxiliando-nos nas nossas necessidades, como sempre, necessidades muito variadas, mas em especial, que os amigos nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Nós gostaríamos muito de criar, de fato, as condições adequadas para que esses momentos de reflexão pudessem trazer as energias sublimes dos amigos que nos auxiliam a todos na realidade espiritual. A questão do livre-arbítrio deve ser cada vez mais analisada, discutida, estudada, compreendida para, de fato, tornar-se um instrumento eficiente no trabalho de construção da paz interior. Afinal, o espírito, essência divina, ser imortal, foi criado única e exclusivamente para a felicidade. Lembrando que esta felicidade é e será sempre um trabalho de construção do próprio ser, com as qualidades, com as capacidades, com as aptidões que o ser traz em si, em potencial, em latência, para que com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço, com o auxílio do tempo,
ele possa construir a felicidade que almeja. O livre-arbítrio é, portanto, a liberdade que o espírito tem de escolha na sua jornada. Lembrando que esse livre-arbítrio, entre aspas, ele, de certa forma, está dentro de um limite, que é o seguinte: todos os espíritos, inevitavelmente, foram criados para a perfeição, e disso não poderão fugir. Mas, entre a sua jornada de espírito iniciante, na condição de simplicidade e ignorância, até a perfeição, estabelecida como meta pelo Criador, o espírito goza da liberdade de escolha. Naturalmente, liberdade que vai sendo ampliada na medida em que o espírito amplia também o seu conhecimento, o seu entendimento e as suas conquistas espirituais, a fim de poder responsabilizar-se cada vez mais pelas suas ações e, naturalmente, pelas suas escolhas. Da mesma forma que o bebê, quando nasce, tenha um livre-arbítrio bem reduzido, no sentido de poder fazer as suas escolhas enquanto bebê, também o espírito, a partir da sua criação, vai tendo o seu livre-arbítrio ampliado na medida em que se desenvolve. É claro que um bebê de 2, 3 meses já tem um certo livre-arbítrio. Ele pode chorar a hora que quiser. Ele pode fazer as suas necessidades básicas no momento que quiser. Ele poderá acordar ou dormir na hora que quiser. E os pais que têm bebê pequeno em casa sabem como eles têm liberdade de acordar, ainda que nas horas mais absurdas e complexas para os pais, quase sempre exaustos. Mas eles têm já liberdade. O espírito também vai conseguindo a sua liberdade de escolha, na medida, como dissemos, em que vai caminhando no processo evolutivo. A criança de 3, 4, 5, 8 meses não escolhe, não tem liberdade de escolher que roupa vai vestir. Não tem liberdade de escolher que horas vai tomar banho. E não tem liberdade de escolher onde irá, a não ser pela decisão dos seus pais, ou dos seus cuidadores, ou dos responsáveis por ele. Na medida em que ele vai crescendo, ele naturalmente começa a ter liberdade de escolha. E lá para os seus 1 ano e meio, 2 anos, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha deles, já ampliou um pouco. A criança, às vezes, já diz se quer ou não quer alguma coisa, se quer ou não quer comer algo. Ela já começa também, de certa forma, dependendo do ambiente em que é criada e dos limites
que eles são impostos a título de orientação e disciplina, eles começam a ampliar se vão vestir essa ou aquela roupa, ou se não vão. Mas, ainda assim, a liberdade da criança, ela está limitada. Ela ainda não tem liberdade para ela própria comprar a sua roupa, não tem ela própria os recursos para fazê-lo, ela ainda não tem liberdade para ir onde deseja e quer, a não ser com a anuência dos pais ou dos responsáveis. Mas, à medida em que ela avança, por exemplo, chegando aí a determinada idade, acima dos 7, 8 anos, dificilmente um pai ou uma mãe já define que roupa íntima a criança vai usar. Ela geralmente já vai lá no local onde se costuma guardar e ela quase sempre já consegue se virar. Ela mesma já consegue tomar seu banho com autonomia, ela mesma já consegue colocar o seu alimento com autonomia, ela mesma já escolhe o que quer, o que deseja comer e assim por diante. Do ponto de vista moral e espiritual, quanto mais o espírito tem condições de responsabilizar-se pelos seus atos, maior liberdade ele vai tendo. Porque uma das condições básicas do ponto de vista moral para o exercício do livre-arbítrio é a responsabilidade pelas decisões, pelas ações, pelos caminhos adotados, pelos caminhos escolhidos. E dependendo do caminho, ou dependendo da escolha que o espírito faz diante de determinada situação, de determinado momento, de determinado fato, essa escolha, inevitavelmente, pelo processo de responsabilização que o Criador nos outorgou, vai nos criar paz ou vai nos criar conflitos, vai nos criar angústia, vai nos criar harmonia, vai nos criar equilíbrio. Portanto, o livre-arbítrio está diretamente relacionado com a capacidade de responsabilização ou pela responsabilidade do espírito ao fazer as suas escolhas. É importante entender essa ideia da responsabilidade para que nós não nos enganemos. Chegados a certa altura da nossa caminhada evolutiva, nós já responderemos como responsáveis por todas, e esse todas aí relativo, as escolhas que nós eventualmente façamos. E aí entra já a questão da felicidade. Porque chegados a certa altura da viagem, da jornada evolutiva, da caminhada reencarnatória, o espírito já demonstra claramente o seu desejo claro de ser feliz. Aliás, essa é uma característica de todos os espíritos. É esse manifesto desejo de ser feliz. Mas a felicidade plena, primeiro, obedece a um nível de gradação. Segundo os espíritos nos informam, na codificação, nesta obra magistral, organizada por Allan Kardec, lá na questão 920, a partir da qual os espíritos vão trabalhar com o mestre lionês, Allan Kardec,
a questão da felicidade e da infelicidade relativas. Portanto, na questão 920, Kardec tem a oportunidade de perguntar se o homem pode ser completamente feliz na Terra. E aí, quem conhece um pouco dos ensinos espíritas, dos seus princípios básicos, já não tem mais dúvida de que na Terra o homem não pode ser plenamente feliz. Mas é importante perceber essa palavra plenamente. Significa que na Terra o homem pode ser feliz, mas a felicidade do homem na Terra vai estar diretamente proporcional ao seu nível de evolução. Nós já sabemos também, com o ensino dos espíritos, as gradações, pelo menos generalizadas ou gerais, do processo evolutivo. Do ponto de vista dos orbes infinitos que circulam no universo infinito, nós sabemos que nós temos 5 tipos de mundos. Mundos primitivos. Nesse tipo de mundo, a felicidade plena é algo totalmente distante. Porque são mundos onde os espíritos realizam as suas primeiras experiências como seres individualizados. Depois, também circulam no universo infinito os mundos de expiação e provas. A Terra é um desses mundos de expiação e prova. Aqui, nesse estágio evolutivo e nos mundos dessa natureza, o homem já deseja, já sonha, já almeja, já imagina a possibilidade de felicidade que ele deseja. Mas, como os espíritos afirmaram a Allan Kardec na questão 920, na Terra o homem não pode ser completamente feliz. Porque, segundo os espíritos informaram a Allan Kardec, a vida na Terra ou nos mundos dessa natureza de expiação e prova foi dada ao homem como prova e expiação. Mas eles dizem também nessa pergunta, a resposta da pergunta 920, que cabe ao homem, porém, ser tão feliz quanto possível na Terra. Ah, então pode-se ser feliz na Terra, no nível em que a Terra comporta. E aí tem muito a ver com a participação do livre-arbítrio. Por quê? Porque a liberdade de escolha que nós já temos será, de alguma forma, a responsável, a escolha, pela nossa felicidade relativa ou pela nossa desdita ou desgraça também relativa. Porque o livre-arbítrio está diretamente vinculado a uma lei básica do universo, que é a chamada lei de causa e efeito. É essa lei que diz que o homem inevitavelmente enfrentará ou encontrará o efeito, a consequência das suas ações. Lembrando que as ações serão sempre frutos de escolhas
livres que o homem faça. Escolhas que, segundo os Espíritos, estando de acordo com as leis divinas, com as leis naturais que regem a vida, facultar-lhe-ão sentimentos, estados de harmonia, de equilíbrio e de paz. Porém, essas ações executadas pelo livre-arbítrio, contrárias às leis divinas que regem a vida, darão ao homem como fruto, como efeito, como consequência, dor, sofrimento, angústia, conflito, desespero. Logo, o livre-arbítrio inevitavelmente também acionará a lei de causa e efeito. Mas nós falávamos ainda há pouco sobre a gradação evolutiva relativa aos mundos que circulam na imensidão do universo. Porque os espíritos dizem que depois dos mundos de expiação, temos também, em números infinitos, os mundos de regeneração. Nesses mundos, o livre-arbítrio está muito mais ampliado e muito mais a serviço da construção da paz interior, pelo tamanho da responsabilidade ou consciência da responsabilidade que o espírito já tem. Logo, nesses mundos ainda distantes da felicidade plena, já temos o homem, o espírito, dotado de bem maior liberdade de escolha, escolha que ele já faz com profundo senso de responsabilidade, consciente de que está submetido a uma lei divina de causa e efeito. Lei esta que, portanto, lhe traz as consequências benéficas, benfazejas e boas das suas ações, alicerçada no seu direito de livre-arbítrio. E ainda existem, segundo os espíritos amigos, os mundos ditosos ou felizes, que também aos milhões e milhões circulam na grande casa da criação divina. Nesses mundos ditosos ou felizes, o livre-arbítrio já está quase que totalmente alcançando o seu limite máximo, mas ainda faltam detalhes para que o livre-arbítrio do ser espiritual seja sempre 100%, ou pleno. Nos mundos ditosos ou felizes, os espíritos já agem com pleno alinhamento com as leis divinas, com as leis de Deus. Naturalmente, os espíritos, nesse estágio, habitando esse tipo de mundo, já estão muito próximos da felicidade plena a que Kardec se referiu na pergunta 920. Porque quando Kardec pergunta se o homem da Terra pode ser completamente feliz, a resposta dos espíritos foi categórica: não. Porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Cabe-lhe, porém, ser tão feliz quanto a vida na Terra propicia. Mas nos mundos ditosos ou felizes, os espíritos que habitam esses mundos
já gozam quase dessa plenitude a que Kardec se referiu. E por último, segundo os espíritos nos informam, nessa obra extraordinária da codificação espírita, que nos mundos celestiais ou divinos, moradas que existem aos milhões na casa universal, os espíritos que aí habitam, nessas moradas de felicidade plena, aí sim, nesses mundos, o espírito será plenamente feliz. Mas voltemos ao nosso nível. Voltemos à nossa condição de mundo de expiação e prova para entender o papel do livre-arbítrio na construção da paz interior. Se a felicidade plena só é possível depois que o espírito alcança a perfeição, e, portanto, quando ele já é morador dos mundos celestiais ou divinos, aqui ou nos mundos de expiação e prova, o espírito poderá, de fato, viver em plenitude a paz interior. Porque, embora exposto a vicissitudes, a desafios, a lutas, provas e testes graves, no seu mundo interior, o espírito poderá manter a sua paz. E esta paz será possível na medida em que, gozando do livre-arbítrio, no nosso estágio, nós buscarmos as escolhas que se alinhem, que se ajustem às leis divinas que nos regem. Logo, o livre-arbítrio é um atributo na construção da paz interior, já no estágio em que nos encontramos de provas e expiações. Quando nós já nos damos conta de que nós não somos capazes e nem obrigados a resolver todos os problemas do planeta Terra, todos os problemas do nosso país, todos os problemas da nossa comunidade, mas quando nós já entendemos que nós podemos fazer aquilo que for possível, tudo aquilo que for possível, isso nos dará, segundo a espiritualidade amiga, a paz de consciência, que em última análise é a paz interior. Nós entenderemos que a lei divina não cobra de nós mais do que nós podemos fazer. Notemos que o livre-arbítrio, de alguma forma, está na base daquilo que vai determinar, pelas vias da razão, as escolhas que o espírito deve fazer. E agora, com o conhecimento da doutrina espírita, de que somos seres imortais, a nossa responsabilidade cresce muito mais. Porque nós sabemos que as dificuldades, que as lutas e que as provas não têm um termo definitivo com a morte do corpo. Porque agora nós já temos consciência da diferença entre o corpo perecível, transitório, e nós, os seres imortais, criados por Deus. E somos nós que temos necessidade de paz interior, no corpo ou fora dele. É por isso que o livre-arbítrio vai ficando cada vez maior.
até que nós, de fato, tenhamos maturidade espiritual para livremente escolher tudo e todas as coisas, sempre com o propósito de criar a paz interior e, naturalmente, a felicidade plena que todos aguardamos e sonhamos desde já. O que dificulta a nossa caminhada na construção dessa paz interior é exatamente o desconhecimento de informações como a do livre-arbítrio. Nós dissemos no início sobre o pouco livre-arbítrio, a pouca liberdade de escolha que o bebê, a criança, tem. Mas aqueles que têm em casa filhos já na fase jovem ou adulta, já sabem que a diferença enquanto eles eram bebês e agora que já são maiores é brutal. Porque quase sempre a maioria das escolhas já cabem a eles próprios. Ainda que consulte o pai, a mãe, numa ou noutra coisa, eles acabam tendo a liberdade de escolher as suas e de fazer a escolha dos seus próprios caminhos. Naturalmente, também. Aí a lei humana tem uma lógica bem interessante, que é aquilo que ela chama de maioridade. Se um filho nosso, se um parente nosso, se uma alma querida nossa transgride as leis que regem a harmonia da sociedade, ela própria responderá pela escolha que fez. Com Deus, em relação ao espírito imortal, a coisa funciona mais ou menos nesses moldes. Quando o espírito já consegue conquistar a faculdade de pensar, ele começa a responsabilizar-se pelas suas ações enquanto espírito imortal. Em síntese, nós estamos todos a caminho da felicidade plena. Porque a felicidade relativa nós já vivenciamos, sobretudo aquela que é capaz de trazer à consciência a paz. Toda vez que nós agimos inadequadamente, algo lá no nosso interior, a consciência é acionada e passa a cobrar de nós, por esse mecanismo divino, um reajuste com as leis sublimes do universo, o que nos faculta, mais uma vez, a liberdade de atender a essa exigência da consciência e da paz interior, ou ignorar e seguir ainda fazendo escolhas infelizes. Eu me lembro muito do apóstolo Paulo, depois que já se havia iluminado com os ensinos excelsos da mensagem do Cristo, ele dizia que tudo lhe era lícito, mas nem tudo lhe convinha. Na linguagem paulina, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nesse estágio, o espírito já tem o livre-arbítrio como instrumento, como atributo, como recurso para construir a sua paz interior. A linguagem paulina é muito forte. Tudo, olha esse pronome indefinido, é tudo mesmo. Tudo me é lícito.
Tudo que eu quiser fazer, eu posso. Se eu quiser matar alguém, eu posso. Se eu quiser subir num prédio, pular de cabeça para baixo e me matar, eu posso. Se eu quiser fazer uso de alucinógenos, drogas de qualquer natureza, eu posso. Se eu quiser ser violento, agressivo, eu posso. Mas o homem que pensa e o homem que já se entendeu como espírito, ele já não pergunta mais se pode alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que pode. O que ele pergunta é se convém. Será que isso me convém? Quando nós chegamos nesse estágio, nós começamos a nos preocupar com a paz interior. Porque tudo aquilo que eu posso, nem sempre me traz paz interior. Mas tudo aquilo que me é lícito e me convém, não no sentido egóico, mas me convém como harmonia com as leis divinas, isso me traz paz interior. Nós estávamos falando dessa conquista que nós vamos fazendo baseada em Paulo. Paulo é um roteiro para nós. Primeiro, um perseguidor cruel do Cristo, dos seus discípulos e da mensagem, porque não a havia compreendido. Mas depois de a compreender e de se converter internamente, ele começa a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu recomendo aos amigos uma leitura cuidadosa, capítulo 25 da obra Agora é o Tempo, do Espírito Emmanuel. Porque o símbolo criado da aranha que tece a sua própria teia é um símbolo muito bom para nós, que ainda não entendemos o papel do livre-arbítrio na construção da nossa paz interior. Muita paz, uma boa noite a todos. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Inácio por esses ensinamentos que nos incitam à prática do bem, à prática do amor, à prática da caridade. Muito obrigado, meu irmão. E esperamos contar para o próximo ano com a sua presença na nossa casa. Grande abraço. Bem, meus irmãos, nós estamos passando agora para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós contamos com a colaboração do nosso querido irmão Dorival para esse belo trabalho. É com você, Dorival. Prezados amigos, vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o passe magnético. E vamos convidar a todos os nossos companheiros que quiserem fluidificar a sua água, que as coloquem em cima de uma mesa, para que possam ser magnetizadas com os fluidos curadores dos amigos espirituais. Vamos todos nós entrarmos em comunhão com a espiritualidade superior e rogar ao Mestre Jesus, com a sua bondade infinita, que nos ampare a todos, dando a cada um de nós a paz, o equilíbrio, a força, a saúde, para que possamos continuarmos na nossa caminhada rumo à perfeição. Queremos pedir ao Mestre Jesus, para todas as pessoas do nosso planeta, principalmente aqui do nosso Brasil, nesses momentos difíceis que estamos atravessando, cheio de crises, de pandemia e outras provações, que a vossa paz, Divino Mestre Jesus, alcance a todos nós e que nós possamos, confiante em Ti, caminharmos junto com muito amor e solidariedade, a fim de vencermos esta grande regeneração. Queremos rogar para os hospitais, os presídios, para os lares que estão em desajuste, enfim,
para todos os lugares onde houver sofrimento, onde houver provações difíceis. Que a vossa paz alcance a todos, ó Mestre Jesus. Prece pelos desencarnados. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei. Um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que, de uma forma ou de outra, estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontre paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis que lhe minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que eles diziam respeito e por isso, mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e progredir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona o fardo inútil, após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, enganalados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra, em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de ser carinho constante no além. Porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja. André Luiz. Ó Divino Mestre Jesus, nós queremos nos agradecer por esses momentos de paz e de aprendizado que aqui estivemos reunidos em vosso nome, e agradecer aos nossos amigos espirituais, patrono da nossa casa, Eurico Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e todos os trabalhadores do bem que sempre nos ampararam e amparam durante os nossos trabalhos. E queremos agradecer aos amigos espirituais também que aqui estiveram, como nós, a fim de aprender um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que a vossa paz, ó Divino Mestre Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Dorival, e aproveitando a oportunidade para parabenizá-lo pelo seu aniversário na data de ontem. E que você continue sendo essa pessoa dedicada à causa do bem. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião da noite de hoje. Mais uma vez agradecidos a Jesus, à espiritualidade amiga, a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião. E para a finalização dos nossos trabalhos, nós vamos convidar
o nosso irmão Ézio para fazer a prece final. Um grande abraço a todos, uma boa semana, na paz de Jesus. Prezados irmãos, chegado ao término de nossa reunião virtual, nós vamos fazer a prece para a finalização dos nossos trabalhos. Bondoso e amado Mestre Jesus, nós agradecemos por esta reunião virtual. Obrigado pelos teus ensinamentos, que nós consigamos tirar dela o melhor proveito para a nossa existência. Que nós tenhamos força e entendimento para usar de forma correta do nosso livre-arbítrio. Muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Que seus mensageiros possam continuar conosco no decorrer desta semana, nos influenciando, nos intuindo para o bem. Que assim seja. Boa noite a todos, que nós possamos nos reencontrar, ainda que de forma virtual, na próxima semana, na próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Muita paz.